Olá pessoal, tudo bem? Novamente Shirley Bianchi trazendo dicas de Excel aplicada a finanças. E por que não falar sobre como calcular margem de contribuição, embutir no preço e com isso nós estamos falando de formação de preço, né? Nós vamos falar sobre como embutir também o imposto no preço. Dificuldade que não somente os analistas têm, mas por que não pequeno e médio, todo empresário tem essa dificuldade, entendeu? Pequeno e médio empreendedor, aquele que está iniciando, ele tem sempre esse questionamento. Então eu vou mostrar aqui o lado errado e a forma correta, tá? Então eu tenho aqui um custo, por exemplo, de R$100, valor exato para ficar fácil a conta. Vamos jogar uma margem. Margem, quem quiser saber um pouco mais sobre margem de contribuição, como se calcula, fator, percentual, número absoluto, essas coisas, lá no meu canal no YouTube tem vídeo sobre isso, sobre essa matéria, e quem estiver me seguindo nas redes sociais, todas elas, está postado esse tema. Então consulte lá, visite a página, dê uma olhadinha, ouça o vídeo que vale a pena, tá? Tá bem detalhado lá, tá? Bom, voltando aqui, então eu tenho uma margem de 30%, aonde que o imposto, o preço de venda sem o imposto, ele passa a ser 130, ou seja, 100, 30%, 130, ok? O imposto, 18%, o imposto aqui eu estou imaginando vai 18%, ICMS de São Paulo 18%, vou embutir isso. Então, meu preço de venda com imposto, ele acaba sendo 18%. Em cima disso aqui, ele está 153. O que normalmente os empresários acabam fazendo? Eles pegam, da mesma forma que embutiu aqui, que deu 130, pega o preço sem imposto e coloca os 18%, ou seja, 130 vezes 18%. O que deu, soma, e aí dá os 153, correto? Ou seja, o que ele agregou aqui é esse aqui, ó, o valor do imposto, né, os R$23, ou seja, 153 menos 130 dá os R$23, certo? Vamos ver a prova real. Essa margem, será que essa conta toda aqui, a minha margem realmente foi preservada? Esse é o primeiro questionamento, tá? Então, a minha margem aqui, como que eu descubro? A minha margem, eu tenho que primeiro valor com imposto, preço de venda com imposto, 153, ok. Eu tiro o valor do imposto, que é os 23, ok. Aí eu tiro o custo, quanto que eu paguei para o fornecedor, pela mercadoria. O que sobra é o valor da minha margem, tá? Mas a margem não é medida em números absolutos, tá? Então, quantos por cento? Porque inicialmente eu queria 30%, será que eu preservei? Então tá. Como que se calcula? Normalmente ele se calcula. Então vamos lá. Pega-se o valor absoluto dos 30 em relação ao valor sem imposto. Então tá, a margem 23%, 23,1. Ou seja, já percebe que de 30 ela passou para 23. Por quê? Aonde foi esse dinheiro? Que sai de um lado, é uma balança, sai de um lado, entra no outro. Então, deve estar no imposto. Vamos ver o imposto, o que aconteceu? O imposto, vamos lá, a mesma conta. Eu pego o valor do imposto em relação ao valor do preço de venda com imposto, que é o 153. Ok. Então, aqui nós temos 15%. Ah, então eu paguei menos de imposto? Não. É aí que mora o perigo. Porque se a sua margem era 30 e foi para 23, então significa que você deixou de ganhar. Você não preservou o seu ganho. Se você deixou de ganhar, esse dinheiro foi para algum lugar. Se o imposto era 18 e foi para 15, então, quer dizer, a diferença dos 18 para 15, alguém está pagando, porque o governo não vai ficar sem receber. Quando você for quitar a guia do imposto do ICMS, você vai quitar uma guia contendo 18% de imposto e não 15%. Então, essa conta aqui está revelando o quê? Eu tinha em mente
ter uma margem de 30%. Aí a minha margem, ela caiu para 23%. Se ela caiu e o imposto de 18% passou para 15%, então significa o quê? A diferença dos 30% para os 23% de margem entrou como complemento dos 15 para os 18, ou seja, a empresa aqui está perdendo, é o modo errado, ela está perdendo e pagando o imposto pelo cliente. Então, na realidade, ela não está embutindo corretamente o imposto no preço, tá? A forma correta, vamos lá, os mesmos 100, os 30, né, no mesmo cenário. Como que é feita essa conta? Eu tenho o 100, é feita uma relação dos 100% menos os 30% da margem. Ou seja, é a mesma coisa que eu fizer o 100 dividido por 0,7, que é, 142, que é o 70%. Por quê? 30% é a margem, então eu tenho que colocar o imposto em cima dos 70%, que é 70% que vai ser do imposto, porque o restante eu estou colocando, que foi nesse cenário errado, que se colocou o imposto em cima da própria margem. Por isso que a conta aqui embaixo, ela reduziu a margem, certo? Então aqui é a forma errada. Vamos lá. Colocando aqui os mesmos 18 do imposto, nós chegamos no 174. Por quê? Da mesma forma, tem que embutir. Toda vez que você tem que embutir, você faz uma relação do 100% menos o imposto, ou seja, 82%. Perdão, 82, né? 174. Ou seja, 18 é imposto, 82 é a parte do custo da mercadoria, certo? Eu chego da mesma forma que aqui é uma conta simples. A diferença de um com imposto e sem imposto, eu chego em 31. Já deu maior aqui. Aí na prova real, o que acontece? A minha margem eu vou fazer a mesma coisa, mesmo raciocínio daqui. Eu tenho meu valor de 174, eu deduzo o imposto e deduzo o custo. O que me sobra é a margem. Porém, a margem é dada em percentual. Será que ela foi preservada? Aqui está mostrando que foi. Por quê? Os 42 em relação aos 142, que é sem imposto, a margem não tem imposto, então realmente a minha margem de 30, ela foi preservada. Inicialmente eu queria 30 de margem e eu chego no final dessa história com 30 de margem. Aí a prova real, mas afirmando esse conceito. E o imposto? Será que eu estou pagando a mais ou a menos? O imposto da mesma forma. O que acontece? Eu tenho o imposto aqui, 31. Em relação do preço de venda com imposto, que é 174, eu tenho os 18. Ou seja, o mesmo percentual de imposto que teria lá no início, quando eu embuti o imposto nessa conta. Quando eu chego e faço a prova real, eu tenho o mesmo imposto. Ou seja, quando eu fizer a guia do ICMS para recolher aos cofres do Estado, eu vou recolher exatamente 18. Eu estou cobrando do cliente esse valor que está embutido, 18% de imposto. Quando eu deduzir isso daqui tudo, eu vou tirar e 18% que irá para o cofre do Estado na guia do ICMS. Nada mais, nada menos. Ao passo que nessa situação, no errado, na guia, o que acontece? Na conta, eu estaria faltando, porque 15% para os 18% eu estou colocando do bolso. Isso está errado e você está tomando prejuízo. Então, atente-se aí, verifique suas contas, certo? Isso foi novidade para vocês? Isso ajudou? Abriu a mente? Alguém já errou nesses cálculos? Me diga aí se alguém já errou nesses cálculos. Qualquer coisa, interaja comigo. Obrigada, um abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.